falávamos então, cara aluno, cara aluna, falávamos a respeito da estruturação, ou seja, você, eu diria a você, dou a dica a você que você faça nestes primeiros contatos que você tem com os textos dissertativos, que você faça uso, use e abuse dessa imagem, porque você vai perceber que você não se perde na construção do seu texto. E é claro que aqui, né, ao iniciar o seu texto, ao iniciar a apresentação do seu tema, existem elementos que te dão ali um pontapé inicial para que você coloque ali já uma firmeza no desenvolvimento do seu tema. Eu coloquei em tela alguns exemplos, e aqui são exemplos mesmo, não, você não é obrigatório, não é obrigado a usar estes exemplos, mas eu coloquei aqui para que você já comece ali a adequar, ou seja, que você use esses exemplos dados em sala, aqui, né, em aula, para que você consiga desenvolver os seus textos, os seus primeiros textos. Então, veja que é possível você colocar antes do tema estas expressões em primeiro lugar. A princípio, primeiramente, principalmente, é preciso fazer a observação, a construção, o apontamento. Primordialmente, há que se considerar que, sobretudo, é notório que eu particularmente, quando dou as minhas aulas nas turmas presenciais, principalmente, que eu faço a construção de uma redação com os meus alunos ali em lousa, eu sempre começo as minhas redações exatamente com essa possibilidade. Aí é notório que, é evidente que, é sabido que. Olha só, outro verbo urge, né? Quando você tem uma urgência de uma tomada de decisão, é possível que você use. Então, aqui são dicas para que você comece a estruturar o seu texto. E aí eu trouxe aqui, ó, um tema, uma possibilidade, né, de nós fazermos essa observação e essa construção aí de uma redação ou de uma introdução de uma redação. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei para você um tema específico que é possível, né? Nós trabalharmos com essa possibilidade de você vir a dar ali a sua opinião a respeito, visto que é um tema da atualidade, já está contemplado ali no contrato, né, de prestação, ali no edital, está dizendo que o que será cobrado na construção de um texto são elementos da atualidade. Então, veja que na atualidade, com relação ao processo eleitoral ali, nós estamos trabalhando com um tema ou que é bastante comum, ou que é bastante atual. Nós estamos trabalhando com a reforma, né, no sistema eleitoral, quais foram as alterações que já estão em vigência, inclusive para estas eleições municipais que estão aí em vias, né, de desenvolvimento. Ele está em processo de desenvolvimento, aí o processo das eleições municipais. E aí é claro que nós temos alterações, nós temos adequações a respeito disso, e é claro que você, como um concurseiro, como um candidato que vai prestar essa prova do TRE, você fez a leitura, você sabe sobre esse assunto. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Imagine hipoteticamente, então, que o tema da sua redação, você abriu o seu caderno de provas e se deparou com esse tema, ou seja, sistema eleitoral brasileiro. Redige um texto de 30 linhas, um texto expositivo, em que você tenha que falar preferencialmente ou obrigatoriamente, desculpem, obrigatoriamente a respeito do sistema eleitoral brasileiro. E aí, eu coloquei a expressão de destaque, né? O nosso pontapé inicial. É notório que, pelas regras atuais, olha só o que eu fiz, eu já coloquei, eu já demarquei, eu já denotei aqui para o meu examinador que eu sei que esse tema é atual, que anteriormente nós não tínhamos essas observações ou essas alterações. Então, é notório que, pelas regras atuais, as eleições para presidente, governador, prefeito e senador seguem o sistema majoritário. Ok? Então tá, o que é claro que ao apresentar, olha só o que eu falei a você nos blocos anteriores foi exatamente isso. Ao citar esta palavra sistema majoritário, eu que vou corrigir o seu texto, eu espero que você no desenvolvimento explique para mim o que é um sistema majoritário. No caso de deputados federais, estaduais e distritais e vereadores, o sistema utilizado hoje é o proporcional
com lista aberta. Então, é claro que aqui você vai desenvolver ali no seu primeiro parágrafo de texto, você vai fazer a construção ou o desenvolvimento, ou você vai explicar para mim o que é o sistema majoritário. Você não vai dizer se você concorda ou se você não concorda, se funciona ou se não funciona. Eu quero saber apenas o seu conhecimento a respeito deste assunto. Fale sobre, exponha como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Então, nesse caso, você expôs duas vertentes ou as duas possibilidades aí desse sistema se desenvolver. Logo, o que você vai fazer é desenvolver, explicar, exemplificar estes dois itens que eu grifei em tela e vai fazer a retomada. Portanto, fica evidente que o sistema eleitoral brasileiro desempenha, desenvolve, possui duas vertentes e você faz aí o que nós chamamos de conclusão síntese, ou seja, você retoma simplesmente as ideias que foram apresentadas ao longo do seu texto. Olha só como é que eu faço, então, para nós fecharmos essa parte de introdução, como é que eu faço a redação correta, como é que eu redijo corretamente uma introdução. Como é que eu começo o meu texto, né? A introdução deve possuir no máximo 7 linhas, no máximo 7 linhas. Estourando 7 linhas, quando você realmente tem ali assuntos que vão cobrir aí, ou que vão ser usados, serão usadas as 30 linhas do seu texto, então você expõe ali um assunto muito complexo, um assunto bastante criterioso, ou que a banca exigiu ali aqueles números de tópicos, então fica evidente que você vai fazer uma redação, uma introdução muito bem estruturada. Veja que aqui eu estou trabalhando também a possibilidade ou a obrigatoriedade de você colocar pelo menos 2 pontos finais. Se você não quiser fazer o uso dos 2 pontos finais, eu estou entendendo que você vai colocar aqui uma conjunção, principalmente uma conjunção explicativa, né? Ou seja, é notório que o sistema eleitoral brasileiro se subdivide em 2, porque está previsto em lei. Estou dando aqui um exemplo, tá? Não estou trabalhando aí com as correlações corretas, não estou me prendendo ao tema, mas eu estou me prendendo aos elementos de coesão. É notório que a fome no mundo abala, causa consternação, causa estranheza, causa comoção em todas as pessoas, em todos os cidadãos do mundo, visto que, porque, já que, olha só, eu posso eliminar um ponto colocando o meu elemento de coesão ali explicativa, né? Ou simplesmente eu posso colocar um ponto e começar um outro período. É notório que a fome no mundo causa ainda consternação, apesar de estarmos no século XXI, ponto. Entre os fatores que mais se destacam estão, entre os fatores que causam esta fome, entre os fatores que causam esta comoção, depende do que você quer linkar aí. Então, o que eu estou colocando aqui é que existe a possibilidade de você colocar ou uma conjunção entre o tema e a tese, ou um ponto e um outro elemento de conexão ou de coesão. O que eu estou dizendo é que a sua obrigatoriedade é que a sua redação, que a sua introdução tenha pelo menos 2 períodos, facultativamente 3 períodos, né? Eu poderia dizer aí, linkar aí, além das causas da fome no mundo, dizer sendo necessária, portanto, ou sendo necessárias, portanto, medidas que amenizem ou solucionem o problema. Olha, um terceiro período facultativo dentro desse parágrafo introdutório. Então, no máximo 7 linhas, e aí imagine, portanto, que o tema de atualidade sem roteiro, né, nós não temos, a banca simplesmente colocou um texto motivador e colocou esse tema, né? A partir a partir do texto motivador, redija um texto cujo tema seja sistema eleitoral brasileiro. E aí o que você faz?
Você vai fazer, então, essa construção de apresentar o tema e a tese associada em 2 períodos, facultativamente um terceiro período. Ai, Silvia, mas não vai ficar muito pobre? Não. Segura a onda e pensa comigo, o menos é mais. Faça um texto simples que você evita de você colocar ali observações ou citar coisas que você não vai conseguir desenvolver em 30 linhas, tá? Então, imagine lá um tema em que a redação seja expositiva. Um outro exemplo aqui, ó, tema atualidades com roteiro. A banca colocou, por exemplo, um texto motivador a respeito da reforma política, que é um assunto atual, e aí ela colocou no comando da questão, em seu texto, aborde necessariamente os seguintes tópicos: redução do período da campanha, você sabe que isso é uma situação que já está sendo aplicada nas eleições municipais, redução do período da campanha, eliminação do financiamento empresarial e a mudança na forma de cálculo de preenchimento de vagas. Olha só, o que eu tenho que fazer é fazer a apresentação do tema. Qual é o tema? Reforma política. E aqui eu vou linkar com a minha tese. Silvia, nesse caso, a banca já deu a resposta, ou seja, ela já deu a redação pronta. Sim, ela já apresentou para você tudo que ela quer saber. Você só precisa organizar isso, cada item desse, cada tópico desse será desenvolvido em um parágrafo. Veja que eu vou usar o segundo parágrafo do texto. O primeiro de desenvolvimento para falar da redução. O terceiro, que é o segundo de desenvolvimento, é eliminação. O quarto, que é o terceiro de desenvolvimento, para a mudança. E um quinto parágrafo eu vou usar para fechar o meu texto, ou seja, a chamada conclusão. Então, está pronto a minha redação. Olha como é que ficou a nossa introdução, trabalhando, apontando estes elementos. É notório que, advindo da reforma política, olha só, apresentei o meu tema. Eu apresentei o tema. Advindo da reforma política, o resultado das próximas eleições proporcionais, veja que aqui eu linkei lá com aquele outro tema, lembra? Eu já tenho esse conhecimento, eu mostrei para o meu corretor que eu tenho este conhecimento a respeito deste tipo de eleição, quando se trata desse tipo, quando nós trabalhamos com a questão da política, do sistema eleitoral, eu sei. Então, o corretor já tem um ponto positivo a seu favor, você está indo além daquilo que foi solicitado. É notório que, advindo da reforma política, o resultado das próximas eleições proporcionais será fortemente impactado, olha só, você já demonstrou aqui uma opinião, ou seja, você tem um posicionamento, apesar de você não emitir, não é a respeito do impacto que você vai falar, mas você já demonstrou para o corretor que você tem uma opinião formada a respeito desse assunto. Será fortemente impactado pela redução do período da campanha. Olha o item 1 sendo apresentado aqui. Pela eliminação do financiamento empresarial. Olha o item 2 e pela mudança na forma de cálculo do preenchimento de vaga. 3. Pronto. Aqui, cara candidato, o que eu estou tentando dizer para você ao longo destas aulas é exatamente isso. Ao fazer uma introdução dessa que parece simples, você apresentou o tema, você apresentou a tese, você conectou os elementos e você se amarrou. Quando eu digo isso para você, é exatamente nisso que você vai se pautar. Ao citar, ao apresentar, ao colocar aqui estes quesitos, você está algemado. Portanto, você está proibido de não falar sobre qualquer um destes 3 ou de colocar um quarto, um quinto ou um sexto, uma sexta informação. Deu para entender? O que nós trabalhamos é uma introdução bem estruturada, evita que você se perca durante o processo da argumentação. E aí, nós temos o desenvolvimento. Silvia, agora, como é que eu faço o desenvolvimento deste texto? Como vou redigir? Então, tá. Fica aqui a dica, o desenvolvimento conterá entre 3 e 4 parágrafos. É possível que a banca peça aí 4 elementos, ou que você queira subdividir
um item que requer um pouco mais de informação, é possível. Só que cuidado, você só tem 30 linhas para falar a respeito deste assunto. Então, toma cuidado para você não exagerar. Lembra sempre da dica que eu dei? O menos é mais. Apresente 3, que você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento e no máximo, você vai ter 7 linhas se você tiver 3 parágrafos. Só faz a conta comigo. 3 vezes 7, 21. Você já tem 21 linhas desenvolvidas no corpo do seu texto. Se você fez a sua introdução com 6 linhas, você tem 27 linhas, só sobram 3 linhas para você fazer a conclusão. Ai, se vê melhor eu não arriscar. Posso fazer com 6? Claro que pode, olha só, se você quiser construir a sua introdução com 5 e a sua conclusão com 5, e os seus parágrafos entre 6 e 7, você vai ter exatamente o número suficiente de linhas, ou seja, o seu texto. Um texto bom, um texto bem construído, ele beira ali as 25 linhas, né? Entre 20 já é um texto mais ou menos pobre, mas um texto de 25 a 30 linhas é um texto show de bola, ou seja, ele está completo, ele está estruturado, mas lembra o que eu falei, não é possível que você consiga ficar rodeando, ficar ali dando dicas de que você talvez conheça o tema, não é possível você escrever 30 linhas a respeito de um assunto, a não ser que você seja um enrolador nato, né? A não sei que você consiga ali o chamado 171, né? Aquele cara que tem o seu discurso, que convence ali através de qualquer fala, convence qualquer pessoa com a sua fala. Este é um caso, mas lembre que o seu corretor ele está treinado para pegar as possibilidades de você querer enrolar. Então, faça um texto baseado naquilo que você sabe sobre o assunto. Silvia, e agora eu fiquei em dúvida. E se eu não souber o assunto? Dificilmente você não saberá o assunto, visto que você estudou, você está estudando, você está se preparando para a sua prova, então dificilmente você nunca tenha ouvido falar. Olha só, dificilmente nós podemos imaginar que a banca pode vir a cobrar aí um texto de 30 linhas falando sobre física quântica. Não está no seu edital, você não está estudando para isso. Então, é claro que a banca já te dá pistas através daqueles estudos que você vem fazendo, das matérias que estão sendo vistas, principalmente a parte específica deste concurso, já está te dando dicas do que está acontecendo ou quais são os assuntos que poderão aparecer na sua prova. Então, é claro que ninguém vai saber, Silvia, eu não sabia nada desse assunto. Você já ouviu falar? Fez alguma leitura? Lembra que tem o texto motivador para te lembrar de alguns assuntos. O que nós estamos trabalhando aqui não é possível que você nunca tenha ouvido falar, mas você sabe o mínimo. Faça um texto de 20 linhas. Não vá querer preencher 10 linhas ali só de enrolação, que o seu corretor vai saber, é claro, não é? E aí, mudando então, ou seja, vamos desenvolver aqui como é que eu poderia desenvolver um primeiro parágrafo. Eu posso aí trabalhar com você, posso identificar aqui, eu trouxe para você as possibilidades de você construir. Eu vou te dar um exemplo do primeiro parágrafo desse texto. Olha só, os elementos de coesão, eu coloquei aqui um exemplo. Observa-se que, percebe-se que, nota-se que é o primeiro parágrafo. Lembra? Você nunca vai colocar um elemento de coesão entre a introdução e o desenvolvimento. Isso. Ao falar nisso, na verdade, lá em cima você apresentou, você está começando um texto novo. Você vai fazer ali a apresentação primeira do seu elemento. Observa-se que, percebe-se que. Lembra que eu falei? Em primeiro lugar, é preciso observar que. Olha só, estou começando um texto. E aí, o tópico frasal, ou seja, qual é o assunto pertinente? Lembra que nós falamos ali, pela ordem, nós teríamos que falar a respeito
segundo essa colocação deste parágrafo, teríamos que falar a respeito da redução do período da campanha. Se você tivesse colocado financiamento empresarial, se fosse mudança da reforma de cálculo, aqui lembra que a banca já estipulou a ordem, então é notório, é óbvio que você vai começar pela redução do período de campanha. E aí você vai observar que você vai começar o seu texto com este elemento e trabalhar aí com os nossos conectores. E aí é claro que você vai usar aqui um verbo, um porquê e um complemento. Se eu não estou entendendo, você pode explicar? Olha só, vem comigo e observa aqui os elementos que eu vou grifar com você. Observa-se inicialmente, olha se inicialmente, ou seja, num primeiro momento, o primeiro tópico que eu vou citar, observa-se inicialmente que o resultado das próximas eleições proporcionais será fortemente impactado pela redução do período da campanha. Olha aqui o meu tópico frasal. Lembra o item número 1, que foi colocado, que foi exigido pela banca que eu passasse por ele. Eu estou citando aqui. Agora vem o seu posicionamento, vem a sua justificativa, vem o seu argumento fundamentado ou exemplificado ou sustentado por um argumento de autoridade. Olha aqui o meu porquê, que eu coloquei em tela, está aqui, ó. Por quê? Por que que vai ser impactado? Por que que será fortemente impactado? Porque a mini-reforma eleitoral, que trata a lei, olha só o meu conhecimento, o meu argumento de autoridade, a minha sustentação, que trata a Lei 13.165/2015, promoveu mudanças nas leis, e aí eu citei as leis, ou seja, eu poderia tirar as leis e dizer promoveu mudanças nos partidos políticos? Sim. Promoveu mudanças também nas normas gerais das eleições? Sim. E promoveu mudanças também no Código Eleitoral? Sim. E aí, o que isso vai acarretar? Está aqui o meu complemento. E terá vigência a partir da eleição municipal de 2016. Está vendo como eu estou atualizado? Você vai colocar aqui e vai dizer para a banca, olha só, corretor, você está vendo como eu estou atualizado? Eu sei de tudo, eu sei as leis, eu sei as alterações, eu sei que já entra em vigência agora nas eleições municipais de 2016, ou seja, o seu texto está redondinho, o seu texto está nota 10. O que você vai fazer? A partir do segundo parágrafo, é claro que você vai citar o segundo tópico e também você vai começar com um conector que faça o link, que faça a conexão com este parágrafo inicial. Observa-se também, nota-se também, percebe-se inclusive ou uma outra alteração advinda desta mini-reforma será feita no processo, no item, no quesito. E aí você vai desenvolver trabalhando com essa construção. Então veja aqui a ordem mais uma vez. Eu apresentei o meu tópico, eu apresentei aqui o meu tópico frasal, né? O resultado das eleições será fortemente impactado pela redução da campanha. Eu coloquei aqui será impactado, será fortemente impactado, será decisivo, será. Qual é a sua opinião? Usa isso através de um verbo. O que nós colocamos é o porquê. Eu fiz o desenvolvimento, eu fiz o sustento com argumento de autoridade e eu coloquei aqui o nosso outro complemento. É isso que a banca vai pedir, é isso que nós vamos observar ao corrigirmos o seu texto. E aqui fica um exemplo. Use este exemplo, use este esqueleto para adequar e fazer outros temas, outros tópicos atuais que você perceba que tem relação com o seu concurso. E aí, mudando o elemento de coesão, olha só, uma sequência. Se eu quisesse construir ali o segundo período do meu corpo do texto, se eu quisesse linkar ali o segundo item a ser trabalhado na minha redação. Olha só, então veja que aqui eu estou trabalhando com a possibilidade de somar um link ao outro. Lembra, a banca já me colocou ou a banca já apresentou 3 tópicos. Portanto, espirrar, funda.
Portanto, ficou evidente que ao colocar ali os tópicos, um se soma ao outro. Portanto, ficou evidente que um se soma ao outro. Nós estamos fazendo, então, um item que tem uma relação direta, tem uma ideia de soma com o outro. Então, olha só, uma possibilidade, é um exemplo que você, ali, nas suas primeiras redações, pode usar este conector. Eu deixo você usar, não tem problema. Mas fala, mas eu vou copiar os seus elementos. Isso aqui, qualquer aula de redação ou qualquer item que você coloque, se você jogar lá no seu navegador, na sua busca, né? Coloca num site de busca, você coloca elementos de coesão em redações dissertativas, você vai ver que não é novidade, não é uma receita minha, não é uma fórmula pronta minha. Isso aqui, qualquer elemento de redação, qualquer corretor de redação, qualquer professor de redação vai te dar essa dica. Então, olha só, em consequência disso o quê? Disso que eu disse anteriormente, disso que eu disse no parágrafo anterior, ou seja, eu falava a respeito da mini-reforma, citei ali elementos, sustentei com os artigos e com as leis, e aí o tópico 2, ou seja, agora eu vou apresentar o item 2, lembra que nós falávamos ali naquela disposição dos temas, e o motivo, por que se soma ao 1? Qual é a relação entre o 1 e o 2? Olha como ficou. Ainda em consequência dessa reforma, olha aqui o seu elemento de coesão que vai te dar um pontaço, que vai elevar a sua nota. É isso que os corretores buscam nos textos dos candidatos. Ainda em consequência dessa reforma, o financiamento da campanha, ó, o tópico 2 sendo apresentado, o financiamento da campanha ficou limitado aos recursos próprios dos candidatos. Recursos de fundo partidário e de doações de pessoas físicas. E aí, o motivo por quê? Qual é a relação entre este item 2 com o item 1? Com isso, fica vedado o financiamento ou a doação empresarial para campanha eleitoral. Estou somando, ou seja, mais uma alteração que nós temos quando falamos do processo eleitoral. E aí, exatamente a consequência disso, o que acarretaria, teoricamente, a diminuição da corrupção. Fiz a apresentação, os dois itens se voltam para o processo eleitoral, está tudo perfeito dentro desta possibilidade de trabalhar com um texto expositivo. E aí, existe aquele texto que nós trabalhamos, ou que eu falei a você no início das aulas, que existe a possibilidade de a banca vir a cobrar de você uma questão de oposição. Como é que eu sei, Silvia? Como é que eu vou saber que a banca não está pedindo uma redação expositiva e sim uma redação argumentativa? Quando é que eu sei que a redação deve estar pautada em ideias opostas? Quando a banca trabalhar com isso aqui, ó. O verbo em questão é posicione-se a respeito de determinado assunto. Então, veja que aqui você não vai buscar apenas as informações teóricas que você teve a respeito do assunto. Você vai emitir a sua opinião a respeito dessa situação. Então, imagine que você tenha que colocar aqui, que você tenha que se posicionar a respeito deste assunto. E nós falamos, então, no parágrafo anterior, ou seja, no item 2, nós falamos a respeito do financiamento da campanha que ficou limitada aos recursos próprios dos candidatos, ou dos recursos de fundo partidário e de doações de pessoas físicas. As empresas não podem mais participar, visto que nós teríamos, teoricamente, a diminuição da corrupção. Agora eu vou me opor, ou seja, eu vou colocar ali o meu posicionamento a respeito desta restrição de doação através das empresas, ou seja, que eu venha arrecadar para a minha campanha, que o dinheiro da minha campanha seja doado ou seja trazido aí de fontes
das rendas das empresas, doações de empresas. E aí eu vou colocar ali o meu posicionamento frente a esse tema com relação a esta ideia de oposição. E aí, qual é o meu conector que eu vou usar? É claro que fica evidente, que fica claro, que fica muito... que a necessidade, a exigência de você colocar aqui os elementos que são de ideia de concessão. Nós vamos encerrar esse bloco, daqui a pouco nós voltamos a trabalhar com esta ideia ou com este tipo de texto com ideias opostas. Até lá!